Estamos iniciando mais um programa Saúde e Companhia e felizes por estarmos mais uma vez com você. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, porque elas já têm o contorno do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousamos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Com esse pensamento, Fernando Pessoa já alardeava aos quatro ventos a importância da gente realizar a mudança na nossa vida quando chegamos em uma situação de esgotamento, de estresse. Estresse esse que a gente já vinha falando no último programa. E vamos falar hoje da virada. Como é que a gente pode virar essa página, mudar a nossa vida? Estou muito satisfeito por já estar aqui novamente com o Marcelo e Soraya para realizar mais um programa Saúde e Companhia. Que bom nós estarmos aqui de novo para dar continuidade ao nosso assunto, o estresse, como ele interfere com a nossa vida, né, Soraya? E essa interferência a gente tem que lembrar que ela é positiva também. Nem todo estresse é negativo. O estresse é uma resposta fisiológica para que o organismo se prepare para algum momento atípico, onde a gente precisa ter mais atenção, mais concentração, os músculos preparados para correr ou para fugir. O problema é quando isso fica muito recorrente, quando acontece várias vezes durante o dia, sobrecarregando o nosso sistema. Pois é, Soraya, você tinha falado também sobre os sinais, né, que alertam a gente quando esse estresse negativo está se instalando no nosso corpo, né? Na nossa vida. Como é que dá para você fazer uma recapitulação desses sinais para a gente? Então, alguns sinais bem típicos é a questão da irritabilidade, do cansaço, alteração do sono, alguns problemas de memória às vezes também, falta de paciência com as coisas que antes costumava ter paciência, porque todo esse sistema está sobrecarregado. Quer dizer, vamos chamar isso de transtornos do comportamento, assim, de forma geral, só para a gente... porque esse grupo de sinais, eles acabam influenciando de alguma forma, né, e concorrendo para alguns males no nosso corpo, né? E em diversos aspectos. Por exemplo, na questão dermatológica, as pessoas que têm uma série de alergias, na questão respiratória. O sistema imunológico fica prejudicado. O sistema imunológico fica prejudicado, até na parte odontológica, bom, enfim, várias partes do corpo. Mas tem um sistema que é particularmente afetado, que é o sistema cardiovascular. E hoje vamos trazer aqui a cardiologista Naira Cortez para falar exatamente sobre esse assunto aqui com a gente. Mas antes vamos para o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Eu quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores, a Nova DFL, com seus produtos líderes na América Latina, e a Residencial Home Decor e a Todeschini. Inclusive estamos aqui na Todeschini agora gravando esse programa, esse cenário maravilhoso, aliás, uma composição maravilhosa do nosso arquiteto Marcelo Barbosa, utilizando esses modulados da Todeschini, mas daqui a pouco ele vai falar um pouquinho. Eu quero apresentar agora a cardiologista doutora Naira Cortez. Muito obrigado pela sua presença, doutora. E nós estamos conversando aqui a respeito do estresse, aquele estresse negativo, recorrente, que no dia a dia, né, várias vezes repetindo, seja
na questão urbana, no trânsito pela cidade, nos relacionamentos, trabalho, família. E sabemos que afeta diretamente, bom, vários sistemas do nosso corpo, mas diretamente o sistema cardiovascular. E como é que isso se dá diretamente? Ele se manifesta normalmente de duas formas, apresentando a hipertensão e doenças cardiovasculares. A hipertensão tem um problema porque ela normalmente é assintomática, então o paciente é hipertenso ou está se tornando hipertenso e não apresenta sintomatologia e não procura o médico por isso. Então, quando começa a apresentar é porque já atingiu alguns órgãos-alvo, dentre eles rim, coração e dentre outros. Então, assim, o importante é que a gente faça todo ano, aquele check-upzinho que a gente chama, né? Vamos fazer o meu check-up anual, porque aí a gente tem uma probabilidade de diagnosticar a hipertensão logo no início. É importante também deixar claro que pessoas que têm história familiar de hipertensão têm uma probabilidade bem maior de desenvolver. Então, com esse estresse que a gente chama do estresse crônico, né, que era o que você estava falando, problemas de trânsito que a gente está tendo aqui em Manaus demais, problemas no trabalho, problema familiar, financeiro, então isso pode desencadear esse tipo de doença. Não sei se assim fui clara em relação a isso. Não, absolutamente clara. Eu queria pedir assim, que você pudesse dar alguns sinais, né, desse. Bom, como a senhora estava explicando, a hipertensão normalmente é silenciosa, né? Mas existe alguma fora a necessidade, né, até de prevenção dos exames, nos check-ups anuais, existiria alguma dica que poderia ser dada em relação à prevenção dessa... Vamos falar de alguns sintomas que aparecem. Não são todas as pessoas que apresentam, mas algumas pessoas apresentam quando estão se tornando hipertensas. Dentre elas, a famosa dor na região occipital, nuca, calor, a pessoa sente que está esquentando, sente aquele calorão, aquele fogacho. Ela pode sentir sudorese, ela apresenta aquela sudorese fria. Isso eu estou falando em algumas pessoas. Isso. Que mais? Ela começa a sentir que a vista pode ficar um pouquinho embaçada, então ela tem... Então, assim, o problema dos sintomas é que são sintomas muito... É um leque, são sintomas muito amplos, então que podem ser várias coisas, e dentre elas uma hipertensão. E muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, é assintomática, na verdade, a hipertensão. E normalmente quando elas começam a aparecer, desculpa te interromper, as pessoas se medicam, tô com uma dorzinha de cabeça, e ela se medica e fica por isso, ela não vai procurar o porquê dessa dor de cabeça. E uma curiosidade que eu tenho, assim, como o paciente recebe essa vinculação, né, da questão biológica com a questão do estresse, assim? Complicado, né? Porque assim, eles não aceitam logo de início porque você entende que a hipertensão é uma doença crônica e que ele vai viver o resto da vida tendo que fazer um acompanhamento dessa pressão. É a mesma coisa do diabetes ou de uma cardiopatia, o que for. Então é uma doença crônica que precisa de um acompanhamento constante e que ele vai ter que ter algumas restrições, certo? Dentre elas, alimentar, ele vai ter que diminuir aí o sal que ele está ingerindo, ele vai ter que fazer uma atividade. Eu falo para os meus pacientes o seguinte: não é uma coisa que vai resolver o seu problema, não adianta eu te dar o melhor remédio, o mais novo, o mais moderno, se você não me ajudar fazendo uma atividade física regular, fazendo uma alimentação correta, às vezes perdendo peso, porque normalmente são pacientes acima do peso, sobrepeso. Então, assim, é um conjunto, é um tripé. Se a gente não trabalhar junto, e o psicológico trabalha aí também. E às vezes ele não aceita, né? Ele fala, poxa, mas e aí, eu tô hipertenso e acabou, não vou poder comer mais nada, e o meu churrasco do fim de semana, e a cervejinha, você pode, desde que você coma com moderação e que seja um fim de semana, o outro, sabe? Tem que ser uma coisa bem trabalhada na cabeça do paciente. Até, Soraya, eu estava pensando aqui que nós estávamos falando justamente hoje no programa sobre a travessia, né? Comecei falando do pensamento de Fernando Pessoa, quer dizer, a mudança de postura, né, doutora?
é necessário fazer, chegou num ponto de esgotamento que é necessário fazer a mudança. Então não adianta, como a senhora está colocando, tomar o remedinho e tal, porque tem que mudar a postura de vida, né? Tem uma outra... E aí vem a resistência, não é? Porque o remédio é mais fácil e imediato, né? A mudança de postura de vida requer uma série de alterações no comportamento, no sistema como um todo, que são mais complexas. E aquela posição firme, né? De eu vou mudar, né? A gente recebe às vezes no consultório, né, os pacientes que chegam e falam assim: eu já fui num médico, ele me passou um remédio, serviu para nada. Esse remédio que ele me deu não presta. É muito comum. Não é o remédio, né? Às vezes ele não tomou corretamente. Tem paciente que chega e fala: e aí, você tá tomando seu remedinho? Aquela amostra que a senhora me deu acabou, eu parei. Mas não era só naquele período de amostra, tinha que estar tomando, sabe? Então é complicado. Pois é. O ser humano é complicado. O ser humano é complicado. E eu queria até chamar a atenção para um fato aqui, da necessidade de aumentar a parceria, né, entre o médico, seja o clínico geral, seja o cardiologista, e o cirurgião dentista, porque está comprovado que o cidadão comum vai mais vezes, com mais frequência, ao consultório do cirurgião dentista do que ao médico cardiologista, do que ao clínico geral. Então, nesse ponto, nós cirurgiões dentistas podemos auxiliar bastante na prevenção e até na descoberta precoce dessa hipertensão, que é normalmente assintomática. Eu tenho vários casos no consultório de paciente chega, a gente vai fazer a medida da pressão, a pressão está alta, mede, em outras ocasiões essa pressão permanece alta, a pessoa não sabia, né, que era hipertensa. Então tem que a necessidade de ter essa intervenção, a medida da pressão e o encaminhamento ao cardiologista e também da parte do médico fazer também sempre aquela avaliação rápida, né, da boca, da cavidade oral e percebendo alguma coisa também indicar ao cirurgião dentista. Essa parceria, né, precisa ser... Ambos tratamos de saúde, né? Exatamente. Local, corporal, e tem que ser uma coisa trabalhada. Uma coisa trabalhada junto, interdisciplinar ali. Com certeza. Bom, eu agradeço a sua presença mais uma vez, né, doutora, e lembrando que a doutora Naira é da Cardio Center, né, doutora? Vocês têm aí no vídeo o telefone, o endereço Cardio Center. Queremos deixar à disposição um programa para novos convites serão feitos, né? Esse tema é vasto, a gente com certeza vai voltar aqui a falar das doenças cardiovasculares, enfim, e desde já o convite está feito. Obrigada. Eu queria só lembrar que eu acho importante que se faça uma atividade física regular, mas que para isso, antes de se iniciar essa atividade física, se procure um cardiologista para que você tenha uma liberação, tenha uma avaliação cardiorrespiratória e possa começar essa atividade física sem problemas. Tá? Então, assim, é importante que se tenha uma alimentação regular, uma atividade física regular e uma vida, entre aspas, aí, menos estressante. Exatamente. Então, a atividade física é importante, mas antes de iniciá-la, vamos fazer aquele check-up, né, com o cardiologista, no geral, uma avaliação. Ok? Então, vamos para o intervalo e voltamos já já. De volta com o programa Saúde e Companhia. Quero aproveitar para falar do Total Blank H35 da Nova DFL, o clareador. Nós temos o caseiro e temos também o clareador para a realização desse clareamento dentro do consultório odontológico. Você, meu colega cirurgião dentista, meu irmãozinho, minha irmãzinha, acadêmico de odontologia, podem procurar o clareador Total Blank H35 da DFL, da Nova DFL, na Rodrigues. Você tem aí no vídeo o telefone da Rodrigues, é só ligar que eles entregam para vocês, ok? E Marcelo, Soraya, nós estamos falando então do momento da virada, do momento das soluções para esse estresse negativo, ou para a gente prevenir, ou então conseguir
mudar essa situação. E nós estávamos falando em relação ao espaço. Aliás, Marcelo, eu queria falar aqui que nós recebemos uns e-mails em relação à matéria que você fez na Casa Cor. Falaram muito das explicações que você deu sobre a questão da textura, das cores. Isso o pessoal gostou muito. Que bom, Gilberto, que bom, porque nós mostramos o espaço da residencial na Casa Cor e realmente foi de agrado, foi todo mundo já compartilhando o nosso programa, assim como hoje também estamos aqui na Todeschini, na residencial, e fizemos um cenário especial onde mostra o modulado de uma forma mais estética, uma composição um pouco mais séria, seja para um escritório, seja para uma área mais fechada, onde possa introduzir no seu canto, na sua casa, mas para dar esse toque mais confortável mesmo e com uma solução, que o ideal é que você use o modulado para isso, com uma solução dos seus espaços. E aqui na residencial você encontra isso junto com o seu arquiteto, que com certeza eles recebem e formulam e fazem todo o projeto. Eu sou fã dos seus projetos, né? E realmente, dois, né? E aqui nós temos esse que você montou aqui. Nossa, Marcelo, está muito bonito, muito lindo mesmo. Obrigado. Mas então, voltando ao nosso assunto da virada, né? No momento da gente fazer a transição dessa situação pesada, do estresse negativo, para uma nova etapa da nossa vida, que dica você daria, Soraya, para a gente estar podendo fazer essa mudança? Pois é, as pessoas sempre falam assim, vou esperar as férias para relaxar, né? Vou esperar as férias para descansar. E, na verdade, a gente sabe hoje que pequenas pausas todo dia são melhores do que você ser levado à exaustão para tentar relaxar nesse momento de férias, né? Esses 30 dias aí. Então, uma das dicas é essa, que a gente encontre brechas de prazer, fugas de prazer durante o dia, para que a gente consiga levar o corpo a esse estado de equilíbrio que foi prejudicado por conta desse bombardeio de estresse, desse bombardeio de cortisol que acontece no organismo. Todo dia tem um horáriozinho específico para fazer uma respiração diafragmática. Esse é um termo que a gente usa, que é aquela respiração mais profunda, né? Se você observar qualquer filhote, os bebês também respirando no berço, você vê que eles sobe um barrigão e desce. Essa é a respiração correta, é a respiração que estende o diafragma para caber mais ar, comportar mais oxigênio, oxigena mais as células e com isso você tem uma qualidade melhor desse processo todo. Então, fugas de prazer, coisas divertidas durante o dia e saudáveis, com orientação médica também, claro, né? Uma caminhada liberada pelo profissional. E essa questão da respiração mais pausada, mais concentrada e utilizando o diafragma. Pois é, gente, olha, isso qualquer um de nós, você que está assistindo em casa, na sua casa, pode estar realizando essa respiração e também fazendo sua caminhada, como a Soraya disse sempre antes, né, e como a doutora Naira falou aqui antes, vá fazer o seu check-upzinho para estar tudo certo para essa caminhada, mas no mínimo essa respiração já vai, né, fazer aquela pausa no meio do corre-corre do dia a dia. E é legal porque pegando o questionamento da fuga, né, Soraya, a gente pode ver isso também, os teus pontos de fuga dentro da sua casa. Se você não consegue, dentro daquele estresse urbano, chegar em casa e ter uma área verde, ter uma área de descanso, a sua varanda, você tem as imagens que nós vamos ver agora, imagens de varandas que você pode colocar, você pode transformar esses espaços em espaços de relaxamento, espaços verdes, elaborados, lógico, por um bom profissional, mas que vão te trazer aquela sensação do descanso e do prazer de estar em casa, né? Pois é, Marcelo, e assim, dentro da própria casa você pode estar mexendo em alguns
móveis, etc., fazendo uma composição? O quarto, por exemplo. Né? Nós pegamos e elaboramos um quarto de casal aqui da residencial, onde você pode, com a cromatização, com a textura, com o tipo de cor, fazer com que remeta à questão sensorial do descanso, do prazer, com os tons menos vibrantes, né? Porém que sejam tons calmantes. Né? Você tem tons de terra, chocolates, onde a sensação da pessoa é de começar a baixar mesmo do dia a dia, chegar naquele lugar mais confortável e que seja muito mais harmonioso e aconchegante. E o VT também, onde lá nós fizemos a matéria. Né? Vamos ver a matéria agora. Vamos ver essa matéria agora. Esse espaço aqui é elaborado para que você possa, junto com toda essa composição verde, você ter toda a sua paz, sua tranquilidade. E é assim que nós pensamos em você, cliente e espectador do programa Saúde e Companhia. Como todos os espaços deste projeto, nós buscamos atingir com a cromo, com a textura e com o material que você pode identificar a madeira, a palha, que é a piaçava, a cor, o aconchego e a tranquilidade. A tranquilidade que vai levar o cliente àquela sensação de paz e de relaxamento. Esses espaços são muito importantes para que você tenha esse ponto de fuga do estresse. Esse projeto é voltado para o relaxamento, para a qualidade de vida. Nós trabalhamos nesse projeto com a sustentabilidade. Então todo o material utilizado aqui é sustentável. Desde a piaçava, que você não destrói a palmeira, você apenas utiliza o fuste dela para tirar a fibra, assim como você também pode utilizar toda a madeira que é com a qualidade do reflorestamento. As madeiras aqui, elas são utilizadas em réguas e parede dupla. Essas madeiras são chamadas de lambril. E elas têm a função da parede dupla para climatizar a casa, deixar que a casa dentro esteja numa temperatura ambiente, confortável. Este projeto conta também com uma qualidade de água que é reutilizada. Nós temos os tanques de decantação e filtração e a de seixo, que é a purificação. Vamos mostrar o lavabo desta casa, onde nós utilizamos um material completamente reutilizado, como pedaços de madeira, pedaços de granito, seixo, e não utilizamos revestimento em parede toda. Usamos uma textura com areia e massa e fizemos uma composição muito interessante. Bom, uma delícia esse espaço, hein, Marcelo? Acho que, não é, Soraya? Essa matéria aí deu água na boca aí da gente estar curtindo esse espaço. É verdade, a vocação do relaxante, do espaço verde, com material rústico, natural. Você vê a casa de madeira coberta com piaçava, em torno disso faz-se uma moldura da vegetação, com essa paz, com essa tranquilidade,
e vai tirar você do estresse urbano, que é a fuga que a gente tanto colocou, e encontra a paz num projeto, num espaço mais rural, mais bucólico, né? Pois é, então tem para todos os tamanhos, né? Se você tem condição de estar montando uma casa de campo para fazer essa fuga, maravilhoso, mas dentro da sua própria casa, como o Marcelo acabou de colocar, a gente pode estar, né, criando esse espaço e, enfim, procurando sempre alguma ferramenta, algum elemento que possa fazer com que a gente reverta essa situação desse estresse negativo. Eu queria sugerir um filme que fala dessa mudança, né? Dessa superação de uma forma assim bem dramática. Noites de Cabiria é um filme bem antigo, um filme em preto e branco, mas se você tiver a oportunidade de assistir, se não me engano é de 50 o filme, 1950, um filme premiadíssimo, onde há a história de Cabiria e a superação, a situação de sofrimento e a superação que ela consegue realizar. Então tá aí a dica, facilmente encontrável em qualquer locadora. Você procura lá nos filmes cult e assista o filme que reúna a família, assista o filme que vale a pena. É uma maneira também da gente se abastecer. Bom, gente, estamos terminando então mais um programa Saúde e Companhia, né? Mais uma vez feliz de estarmos juntos aqui. Obrigado. Sempre um prazer, né? Trocar informações. Isso. E convidamos então vocês para estarem de volta aqui conosco nesse mesmo horário, nessa semana aqui próxima. E desejando mais uma vez uma excelente semana com muita saúde.